Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula. Estamos agora finalizando já o nosso livro de Gênesis, nosso estudo, né, do livro de Gênesis. E hoje nós vamos percorrer um pouco sobre a história de José, porque o livro de Gênesis ele vai terminar contando a história de José, uma história muito famosa. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter conhecido, né? Tem mais gente entrando aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Nós já começamos aqui. Estamos na introdução. Oi, Dri. Oi, Tia Cleusa. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Quero parabenizar vocês que estão aqui nessa nossa quinta aula, gente. Já é o mês de fevereiro. E nós estamos aqui rompendo a procrastinação, rompendo o cansaço. Gente, eu sei que não é fácil, não tem sido fácil, né? A gente chega já no mês de fevereiro, já todo mundo tá cansado, né? E cuida de criança, e cuida de marido, e cuida de comida, e cuida de casa, e vai trabalhar fora, e vai cuidar dos afazeres, e é cachorro, e é mãe, e é pai. Gente, é uma loucura, né? Aí a gente já tá querendo assim, não, acho que eu vou deixar quieto esse negócio de estudar, acho que isso daí não é pra mim não. Mas aí vem aquele sentimento, não, eu não posso desistir, porque eu fiz um compromisso, eu assumi um compromisso de romper com o meu cansaço, de romper com a procrastinação. Para quem não sabe, procrastinação é aquilo que a gente sempre vai deixando para depois. A gente sempre vai deixando para depois. E quando vê, o tempo vai passando, daqui a pouco a gente já tá lá no fim do ano e a gente fala, nossa, por que que eu não me esforcei? Por que que eu não investi? Por que que eu não estudei, né? Igual a gente faz com academia, né? Muita gente faz com academia, exercício físico, ou algum projeto que está no papel e ainda não conseguiu tirar esse projeto do papel e fica só, um dia eu vou começar, mas nunca começa. Mas vocês que estão aqui, gente, vocês são aquelas pessoas que eu vejo que estão aqui não apenas por aquilo que Deus tem a oferecer, porque muitas pessoas vêm no oba-oba, né? Muitas pessoas vêm no oba-oba, nossa, vou começar em janeiro, vou começar o estudo, vou romper, vou aprender mais a palavra de Deus. Quando chega em fevereiro, você percebe aí que algumas pessoas já vão saindo do grupo, outras pessoas já não conseguem mais acompanhar com a mesma frequência, e está tudo bem, gente, isso é normal, isso faz parte, porque isso significa que só vai ficar aquelas pessoas que estão preocupadas, que estão interessadas em aprender mais de Deus. Então, se vocês estão aqui, isso significa que vocês querem mais da presença de Deus. Não que muitas pessoas vêm por aquilo que Deus tem para oferecer, mas aqueles que permanecem, que aguentam até o final, que suporta a dor, que suporta o cansaço, que suporta qualquer coisa, mas no final do dia tá aqui, ó, tá aqui rompendo, são as pessoas que querem realmente compromisso com Deus. E isso, com certeza, alegra muito o coração de Deus. Porque vocês vão ver aí ao longo da Bíblia, ali ao longo dos nossos estudos, a palavra de Deus mostra vida de grandes homens e mulheres que andaram com Deus, que tiveram suas vidas transformadas, mas que não foi fácil, gente, que tiveram que enfrentar desafio, que tiveram que andar pelo deserto, gente, naquela época não tinha carro, que tiveram que aguentar sol quente nas costas para conseguir cumprir o propósito que Deus designou para eles, gente. Então, nos dias de hoje, qual que é o nosso esforço? Nosso esforço, se for ver, é tão pequeno diante do esforço que esses grandes homens de Deus fizeram para que a gente tivesse conhecimento, né? Porque o que Deus deseja realizar na terra, Ele deseja contar com o homem. E José é um desses homens que Deus pôde contar com a vida dele, assim como Abraão, assim como Jacó, né? E nós estudamos aí a vida de Abraão, a vida de Noé, Adão, e nós vimos aí que por mais que tinha uma geração toda pervertida, uma geração que estava fazendo coisas graves, cometendo pecados graves diante dos olhos do Senhor, o Senhor ainda assim ele encontrava algumas pessoas com quem ele podia contar, algumas pessoas que não se deixavam contaminar pelos pecados da sua época, como nós vemos Noé, depois nós vemos aí Abraão, e agora aí depois nós vamos ver Isaac também. Depois de Isaac vem Jacó e Esaú.
Então, Esaú era o filho primogênito, aquele que carregava a primogenitura, mas ele desprezou, gente, ele desprezou essa primogenitura. Aí você vai me falar assim, mas por que Deus levantou Jacó, que era aquele que era enganador, aquele que trapaceou? Porque, gente, ele creu na promessa, ele creu mais do que o próprio irmão que tinha o direito da primogenitura. Ele creu, por mais que ele tinha os seus defeitos, depois ele passou por grandes provações, grandes dificuldades ao longo da sua trajetória, até ele ter o encontro verdadeiro com Deus. Então ele creu na promessa que estava pairada que tinha sido feita sobre a vida de Abraão, depois passou-se sobre Isaac e depois era para ter sido, Esaú, o filho mais velho, aquele que nasceu primeiro, mas nós vimos aí na história que ele desprezou, ele simplesmente vendeu o seu direito de primogênito por conta de um prato de comida. E aquele que era conhecido como enganador, como o trapaceiro, aquele que passa as pessoas para trás, ele teve um encontro com Deus, onde ele mudou de vida, Aí vimos que ele sofreu algumas consequências também disso, porque depois ele foi enganado. Boa noite, Daiane, seja bem-vinda. Depois ele foi enganado pelo seu próprio sogro, Então ele colheu algumas coisas do que ele plantou, mas ele também teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada e ele creu nessa promessa. Por isso que ele foi o escolhido e Deus muda o nome dele. Então o nome dele, que era enganador, agora passa a ser Israel. Gente, nós vimos ali que o nome dele se mudou para Israel. Deixa eu só confirmar aqui o significado, porque eu esqueci agora, a gente deu um branco. Só para eu não falar nada de errado para vocês, tá? Olha lá, Israel significa aquele que luta com Deus. Então, gente, ele lutou, ele falou, enquanto eu não tiver a minha bênção, enquanto o Senhor não me abençoar, ou seja, imagino eu que Jacó estava lá falando, enquanto Deus não me perdoar e me abençoar, me perdoar de tudo que eu fiz de errado na minha vida até hoje, e lançar uma bênção sobre a minha vida, porque mais vale a bênção que vem de Deus sobre a minha vida do que a bênção de qualquer outra pessoa. Nós vimos ali que ele tomou a bênção do seu pai à força, Ele enganou o próprio pai, ele enganou a Isaac com a ajuda da mãe Rebeca, Nós vimos ali. E ele teve uma bênção forçada. Mas agora Jacó está ali num encontro com Deus, então ele quer se redimir, ele quer pedir perdão para Deus de tudo que ele cometeu, de todo engano. Então a palavra de Deus diz que ele gruda no anjo e ele fala, enquanto você não me abençoar, eu não te solto. A gente não sabe ali, era uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus na terra. Então nós vamos ver pelo longo da Bíblia várias teofanias, várias aparições de homens que pode ser sim a manifestação, o próprio Deus manifesto em pessoa. Horas, vezes vinham anjos e horas vinham teofanias, como nós falamos de Melquisedeque, também na aula passada, Melquisedeque era conhecido como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que entregou uma bênção ali para Abraão. Então Melquisedeque, depois daí você não vai ouvir falar mais dele, você não sabe de onde ele veio, não tem nada falando sobre a sua família, sobre a descendência dele. Então estudiosos falam também que Melquisedeque é um tipo de teofania, ou o próprio Deus manifesto na terra, porque ele vem e abençoa ali Abraão. Então nós vemos Jacó se redimindo ali, de todo o seu pecado, e aí ele luta com Deus e tem o seu nome trocado. Aí ele vai passar agora a sua descendência, ele vai ter ali os seus filhos. Aí eu quero falar um pouquinho aqui, antes da gente entrar, Jacó, esse que teve o nome trocado para Israel, ele é o pai de José, esse que nós vamos aprender mais sobre a vida dele hoje, tá, gente? Então, a palavra nos conta que Jacó era o filho preferido, ele tinha 12 filhos e uma filha, Nós vemos ali que ele tinha 13 no total, só que como as mulheres não entravam na distribuição de terras, porque ela ia se casar e o esposo dela ia ter uma terra a qual ele receberia de sua família. Então nós não vamos ver mulheres no Antigo Testamento recebendo alguma terra. A não ser, depois nós vamos ver mais para frente, quando morre lá
todos os homens de uma determinada família e só restaram as mulheres. Então elas vão diante de Moisés falar: não é justo que nós fiquemos sem terras porque o nosso pai morreu e deixou ele só teve filhas, ele não teve filhos. Então Moisés vai diante do Senhor e o Senhor fala que é para ele repartir a terra com elas também, porque naquela época a terra era dividida, repartida somente para os homens, tá, gente? Então a palavra de Deus sempre vai falar que Jacó teve 12 filhos, mas na verdade foram 13, tá? Que foi uma mulher e 12 homens. Então a palavra de Deus fala que José, nós já vamos fazer a oração, tá? Não esqueci não. Só tô fazendo um resumão aqui de tudo que nós aprendemos até hoje, tá? E então, a palavra de Deus fala que Jacó, Israel, né? Ele preferia o filho José. Era o filho preferido dele. Por quê, gente? Era o único filho que ele tinha até então. Depois nós vamos ver que ele teve Benjamim com Raquel, que a Raquel era a mulher que ele amava, a mulher que ele encontrou quando ele chegou na terra, fugindo do seu irmão. Ele encontra ali na beira do poço, ele já se depara com Raquel. E a palavra de Deus diz que Raquel, ela era muito bonita. Então ele imediatamente se apaixona por ela e ele fala: eu vou casar com ela. E o sogro fala assim, Labão fala: então você vai ter que pagar um preço, você vai ter que trabalhar para mim por 7 anos. Ele trabalhou por 7 anos e ele foi enganado. Na hora de se deitar lá, a palavra de Deus nos diz que o Labão entregou Lia. Aí ele falou: aqui na nossa terra nós damos de costume primeiro a filha mais velha. Então se você quiser Raquel também, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então olha só, gente. Então não foi fácil a vida de Jacó também. Aí Jacó, ele casa com Lia e casa com Raquel. Aí ele tem as concubinas, né, ali, que são a serva de Lia e a serva de Raquel. Cada uma tinha sua serva. Então ele teve 4 mulheres, na verdade. E dessas 4 mulheres vieram os 12 filhos, os 13, né? Os 13 filhos de Jacó. Não foi de uma mulher só, tá, gente? Então, eu falei na aula passada já o nome de cada um deles, né? E de quem eles eram filhos. Depois eu vou mandar, tá, gente? Que tá bem corrido aqui. Mas eu vou mandar por escrito para vocês poderem entender melhor. Mas na própria palavra aí já fala, tá? De quem cada filho é com qual esposa, com qual mulher. Mas a palavra de Deus diz que o filho preferido dele era José. E nós vemos que isso de preferência, gente, é algo que não é legal. Mas nós vimos aí quem que tinha um filho preferido. Nós vemos que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Então, isso acaba trazendo um legado, gente, de preferencialismo que acaba atraindo ódio na vida dos filhos, né? Atraindo algumas consequências, mesmo que os pais eles não queiram que isso aconteça, mas é algo que não deve existir, né? Algo de preferir mais um filho do que outro. Então nós vemos aí que depois teve uma briga, né, entre Esaú e Jacó. Depois eles ficaram muito tempo brigados, depois eles se reencontraram, né, fizeram as pazes ali, mas teve uma consequência muito grave em decorrência desse preferencialismo que não se deve existir dentro das nossas casas, né? Então depois nós vemos que isso acabou passando de geração, porque nós vamos ver Jacó tendo o seu filho José como preferido. Então isso acabava atraindo ódio para os outros irmãos, para os outros 11, né? Eu acredito que aqui ainda, a palavra de Deus, gente, ela é bem compacta. Então, às vezes a gente vai precisar prestar muita atenção em determinadas situações, porque aqui eu acho que nesse contexto, Benjamim, ele ainda não tinha nascido. Então, nós vemos que José é o filho, então, que Jacó tem com a sua amada esposa Raquel. Talvez ele gostasse um pouquinho de Lia, né? Mas ele amava mesmo Raquel, tá? Então, José, ele veio bem depois. Ele era, então, aí, até então, o filho mais novo de Jacó. Ele era aquele filho que Jacó tanto amava, né? Aí depois, gente, acredito eu, fui estudar mais a fundo, porque a palavra de Deus conta o episódio quando Jacó é vendido pelos seus irmãos. José, desculpa, gente. José, ele tem um sonho, né? A palavra de Deus vai falar ali que ele tem um sonho. E isso, quando ele conta esse sonho, ele acaba gerando um ódio no coração dos irmãos dele, né? Então eu acredito que aqui ainda Raquel era viva, tá?
Então, quando ele tinha 17 anos, acredito que Raquel, mãe de José, ainda era viva quando ele foi vendido como escravo. Porque aí depois nós vamos ver que quando já José está lá no Egito que os irmãos dele vai até lá, depois nós vamos chegar lá. Nós vamos ver que ele quer conhecer o seu irmão mais novo. Ele fala assim, como assim vocês têm um irmão mais novo? Que é o irmão dele por parte de pai e mãe. Então ele não, acredito eu, que ele não soube quando a mãe morreu, porque a palavra de Deus diz que quando Raquel deu à luz Benjamim, ela morreu no parto de Benjamim, tá? Então acredito eu que Raquel ainda estava viva quando José foi vendido. Então José, ele não chegou a conhecer o seu irmão mais novo. Ele vai conhecer depois, gente, só depois que ele estiver lá no Egito, que vai ser uma passagem muito bonita. Não tem como não se emocionar. Todas as vezes que eu leio essa história de José, eu me emociono, eu choro, porque é uma história realmente muito bonita. Então, quero te convidar agora a fechar os seus olhos antes da gente entrar na leitura da palavra de Deus, para a gente orar rapidamente, sem demora, porque hoje o nosso tempo é curto aqui, né? Não sou eu que ajustei, mas é o próprio Google Meet que ele tem um tempo aqui para terminar a reunião. Então, vamos lá. Maravilhoso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, diante desses estudos que tem sido glorioso, tem sido de grande aprendizado para nós. Que o Senhor venha abrir, Senhor, nosso entendimento, jogar luz, clarear e tirar toda sombra de dúvida, Pai. Aonde estiver o impedimento, Senhor, agora que caia por terra no Teu nome, Senhor. Que o Senhor repreenda todo o cansaço, todo o desânimo, Pai. Em nome de Jesus, toda a tristeza. Em nome de Jesus, que nós venhamos absorver o máximo do que o Senhor tem preparado para nós nesta aula. E que o Senhor venha conduzir este ensino. Que não seja, Senhor, a minha boca falando, que não seja a minha voz, mas que através de mim seja a Tua palavra sendo lançada. Que seja a Tua palavra chegando, Senhor Jesus, nos corações. Em nome de Jesus, esteja no controle, porque o controle é Teu, Pai. E nós já Te agradecemos por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, que é viva, que é maravilhosa, Pai, e transforma os nossos corações. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Tem mais gente entrando. Deixa eu só pegar um copinho de água aqui, gente, que eu esqueci. Esqueci de colocar aqui. Todo mundo tá conseguindo ouvir bem, gente? Faz um joinha aí pra mim. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ler aqui rapidamente. Vamos começar a partir do capítulo 37. Capítulo 37, que fala assim, ó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que era que os irmãos que José tinha, que Jacó tinha com suas concubinas, né? Com as empregadas das suas esposas. Então a palavra de Deus está nos dizendo que José, ele ajudava, ele tinha 17 anos, ele pastoreava rebanhos e ele ia de vez em quando ajudar os seus irmãos mais velhos. Ele levava comida para eles enquanto eles estavam no campo trabalhando, né? E aí fala aqui no versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Então, a preferência ali de Jacó, de Israel, né? Quando eu falar Jacó e Israel é a mesma pessoa, tá, gente? A preferência ali de Israel era tão grande que ele chega a mandar tecer uma túnica, né, especial ali para José, e isso também despertou grandes ciúmes, grande inveja nos irmãos de José. Aí, certa vez, a palavra de Deus vai contar que ele teve um sonho, e o sonho que ele teve, ele conta assim no versículo 6, ouçam um sonho que tive, talvez na inocência, né, ele nem sabia que ele causaria ele nem sabia, talvez, que causaria tanto desconforto, né, nos seus irmãos. Talvez ele vai contar ali como um sonhador mesmo, né, inocente. Mas a palavra de Deus diz assim: ouçam o sonho que tive. E disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo,
quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou para o pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe... Olha só, então aqui Raquel ainda está viva, tá, gente? Israel, ele vai repreender José aqui no momento. E vai falar assim, ó: será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, gente, aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Jacó chegou diante deles e teve esses dois sonhos. E ele foi contar para os seus irmãos, para o seu pai, para sua mãe. E vendo ali Israel, que estava causando um desconforto, que ele repreende José. E como se ele falasse assim: mas o que é isso, menino? Que sonho que é esse maluco que você está tendo? De certo, eu, a sua mãe e seus irmãos, nós vamos nos curvar diante de você. Então pode ser que esse sol e a lua eram o pai e a mãe, e esses 11 estrelas eram os irmãos, né? Os 11. Então, em forma figurativa aqui, de forma alegórica, né? Agora, lembra que eu falei para vocês no início que a Bíblia ela tem as formas de interpretação alegórica e tem as formas de interpretação literal. Então nós estamos vendo aqui um sonho numa forma alegórica aqui do que ia acontecer, Deus revelando através de sonhos já o que ia acontecer com José, porque nós vamos ver mais adiante que ele vai se tornar o governador do Egito, gente. Então olha só, aí a palavra de Deus diz que Israel, ele repreende o seu filho ali, mas ele fica pensativo, né? Ele não dá muito crédito ali na frente dos irmãos, né? Mas depois ele fica pensativo sobre esse sonho que José teve. Aí nós vamos ver depois no decorrer da palavra de Deus que chegou um dia que o pai mandou ele levar comida para os seus irmãos que estavam trabalhando. Falou assim, ó: vai ver se está tudo bem, né? Aqui no capítulo 37, versículo 14. Vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Então aqui ele foi, na verdade, ele foi ver como que estava lá com os irmãos, né? Porque a palavra de Deus diz também, gente, que Jacó, ele contava tudo pro pai. Tudo que os irmãos faziam, ele contava pro pai. Então ele era meio fofoqueiro, né? Por isso talvez que os irmãos também tinham raiva dele. Então tudo que acontecia, Jacó fazia questão de vir contar pro pai. E a palavra de Deus, ela fala isso pra gente. Fala isso aqui na palavra pra gente, tá? Aí ele vai e sai à procura dos seus irmãos. E ele encontra alguns homens trabalhando ali e fala assim, ele vai para o lugar que o pai mandou, mas os irmãos não estavam lá. Aí ele encontra alguns homens ali, né? Ele encontra alguns homens que diz assim, ó: Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. E um homem encontrou vagueando pelo campo e perguntou: o que é que você está procurando? Aí vai falar assim, ó: ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Aí o homem responde para ele e fala para ele onde eles estão, né? Fala que eles estão na região de Dotã. Aí ele vai para lá e quando os irmãos percebem que José está chegando, eles começam a caçoar e falar: lá vem aquele sonhador, olha lá onde ele está vindo. Aí eles começam, gente, a planejar. Eles começam a planejar algo para tirar a vida de José. O ódio no coração deles era tanto que eles começam a lhe tramar algumas coisas para tirar a vida de José. Mas um dos irmãos fala assim, ó, o irmão mais velho, que é o Rúben, ele fala assim no versículo 21. Quando o Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço deserto, mas não toquem nele, e levá-lo de volta ao pai. A intenção dele
era pegar ele do poço depois e levar de volta pro pai. Aí eles viram ali que tinha um poço, acharam legal a ideia, foram lá e jogaram ele no poço que estava vazio e sem água. Deixa eu ver, parece que tem alguém tentando. Achei que tinha alguém tentando entrar. Tá tudo bem. Ficar abrindo umas mensagens aqui. Então, aí de repente, gente, começa a aparecer alguns mercadores de Midian e alguns ismaelitas vindo da cidade de Midian. Aí eles falam assim, gente, ó. Aí Judá, no meio da história aqui de José, nós vamos ver a história de Judá e Tamar. Por que que a história de Judá e Tamar está no meio da história de José? Está aqui no capítulo 38. Nós vamos já ver já, tá? Esse Judá, que é um dos irmãos também, ele vai falar assim, gente, ó. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal, não tocaremos nele. Afinal, é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E os seus outros irmãos concordaram. Então, José, ele é vendido a esses mercadores. Que chegando lá, no Egito, esses mercadores venderam José como escravo para Potifar, que era um oficial ali de Faraó. Então, Potifar era um homem muito importante, um homem oficial da corte ali do Egito, de Faraó. Ele era bem respeitado ali, porque ele era um homem de grande importância. Então, José passa a viver como escravo de Potifar, ali na terra do Egito. Aí, gente, quando Jacó, que é Israel, soube disso, gente, aí o que eles fizeram? Eles pegaram, mataram um animal e encheram a túnica dele de sangue e fala assim, ó, e leva para o pai e fala que José morreu. E na hora, gente, Jacó, Israel, né, ele acreditou já de imediato, para vocês verem como que talvez Jacó já estava assim entristecido, né? Ele já acredita já de imediato nessa mentira que foi contada para ele. Ele nem fala, não, mas eu quero ir até lá, eu quero ver o corpo, né? Não, mas eu quero ir aonde estava esse animal. Não, mas o animal selvagem pegou ele, pai. Não, mas eu quero que vocês me levem até lá. Não, de imediato a palavra de Deus diz que ele pegou, gente. Aí eles falam aqui que um animal pegou ele, devorou e que José foi despedaçado. Olha isso, gente. Mas na verdade José não tinha sido já vendido para o Egito, né? Para a terra do Egito. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias. A partir daqui, a palavra de Deus fala que a vida de Jacó, de Israel, se tornou incompleta a amargura. Então, Israel, ele não tinha mais gosto de viver. Ele perdeu completamente o prazer de viver depois deste acontecido, por conta desta mentira que os seus filhos armaram, fazendo-o acreditar que o seu filho José, seu filho preferido, estava morto. Então, nós vemos aqui Jacó, que era uma pessoa que tinha ali, né, uma bênção sobre a sua vida, né, já tinha lutado com o próprio Deus, não procurou chegar diante de Deus e entender essa situação, né, mas preferiu se amargurar e acreditar em uma mentira. Então, isso que sirva de lição para nós, né, quando chegar alguma notícia diante de nós, qual que vai ser a nossa atitude? Vai ser prantear e chorar, ou nós vamos nos colocar na presença do Senhor? Buscar a orientação de Deus diante de tamanha situação, né? De tamanha gravidade. Aí todos seus filhos e filhas vieram consolar, mas ele recusava-se a ser consolado. E ele falava assim, ó, não, chorando eu descerei para a sepultura, para junto de meu filho. Olha só, gente, ele já se conformou aqui que o filho morreu, né? E continuou a chorar por ele. Aí, nesse meio tempo, a palavra diz, né, como eu já disse para vocês, que ele foi vendido ali para Potifar, que era o oficial do faraó e capitão da guarda. Então, vocês vejam aí que ele era um homem de muita importância na terra do Egito.
essa terra do Egito, que era na época ali a maior potência da época. A maior potência da época, tá, gente? Aí agora nós vamos ver a história de Judá e Tamar. Vamos dar um pause agora na história de José. José foi vendido, tá lá no Egito, e seu pai, seus irmãos continuam ali, morando na terra deles, né? Em Canaã ali, na terra de Canaã. Lembrem-se que eles ainda estão como estrangeiros, tá? Na terra que o Senhor Deus prometeu a dar a eles como herança, tá? Mas nós vamos ver que vai ser depois de 400 anos, ainda vai ter um longo período aí. Então, por enquanto, eles estão ali como estrangeiros, tá bom, gente? Gente, se cair essa ligação, eu vou abrir outra chamada, aí eu mando o link lá no grupo, vocês entram novamente, pode ser? Porque aqui tá dando 26 minutos, mas aí se ele encerrar, eu mando, não precisa se preocupar. Eu mando o link de novo, abro outra chamada, mando o link lá pra gente continuar, tá bom? Judá, então, aquele que teve compaixão, de certa forma, né? Enquanto os irmãos queriam matar, Judá, ele teve compaixão do seu irmão. Então, ele tomou essa decisão, gente, de vender ele para evitar, né, que José fosse morto. Então, como ele ali estava em minoria, ele não poderia aí se opor, né, com os seus irmãos. Então, ele deu essa ideia, porque eles eram 11, né? Então, vamos lá, que se ele fala assim, não, gente, não vamos matar ele, não. Ninguém ia ouvir ele, porque ele ia ser 10 contra 1, certo? 10 estavam com ódio total no coração, menos Rubem, né? Então, vamos colocar aí 9. Que Rubem também não queria que o irmão fosse morto. Então, vamos colocar aí, eles eram a minoria, então eles não iam conseguir mudar o pensamento dos seus irmãos. Então, ele tem essa ideia para poupar a vida de José. Então, isso foi uma atitude que agradou muito o coração de Deus. Porque depois nós vamos ver, gente, que da descendência. Por que a história de Judá está aqui no meio da história de José? Porque ele teve um papel fundamental quando ele tomou essa atitude, quando ele teve essa ideia, né? Porque depois do filho que ele vai ter com Tamar, que era a nora dele, já vou explicar para vocês como que isso aconteceu, vai vir Pérez e Zerá, tá, gente? Vai ser os dois filhos, Pérez e Zerá, que vão ser gêmeos, que ele vai ter com Tamar. E de Pérez vai ser ele tem ascendência na genealogia de Davi. Então nós vamos ver que depois de Pérez vai vir alguns homens e depois vai vir Davi. E depois, gente, da linhagem de Davi vem Jesus Cristo, gente. Então, por isso que Jesus, ele é conhecido, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. E Judá vai ser o único reino, gente, que vai permanecer até o fim. Tanto é que o país hoje lá de Israel é composto de judeus, porque foi a única tribo que permaneceu. Então, ali de 12 irmãos, somente a tribo de Judá que permaneceu, que foi da tribo de Judá que veio Davi, e depois da tribo de Judá que vem Jesus. Então, gente, por isso que essa história ela tá aqui no meio, porque Judá teve esse papel tão fundamental que Deus escolhe ele, né? Deus escolhe a sua tribo ali para dar seguimento na genealogia até chegar à vinda do Messias, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, olha só que lindo, gente, olha a forma como Deus trabalha, né? Então, nós vamos ver depois que vai ter dois reinos, né? O reino de Israel vão ser 10 irmãos, os 10 irmãos ali de Israel vão formar o reino de Israel. E o outro reino vai ser o reino de Judá, que vai ser composto por Judá e Benjamim, tá, gente? Que o reino, nós vimos lá no comecinho, que o reino foi dividido, né? Era para ser só o reino de Israel, mas uma briga entre irmãos fez o reino se dividir. Então, quando eles conquistam a terra, se tornam nação, aí surgem reis. Então, o primeiro rei que vem ali, gente, da descendência de Judá, é o rei Davi. Então, depois de Davi segue a genealogia ali, né? E a palavra diz que do reino, do trono de Davi, sempre haveria rei e que o seu trono não teria fim por amor a Davi. Mas Camila, como assim o reino de Davi não teria fim? Porque nós vemos depois que
o fim da monarquia de Israel e o fim da monarquia de Judá. Então, como assim o reino não terá fim? Porque vocês lembram, gente, que eu falei para vocês agora, em instantes, que Jesus ele é da descendência de Judá e e Jesus ele está no trono. Jesus hoje ele é o nosso rei. Então, Jesus ele é da descendência de Judá e é o trono, Jesus, o rei que não tem fim. O reino de Jesus não tem fim. Então nós vemos aqui a promessa, gente, chega a me arrepiar isso. Nós vemos a promessa de Deus se cumprindo por amor a Davi, que foi fiel até os dias, até os seus últimos dias, até quando ele desceu à sepultura, gente. Ele foi fiel e Deus fez essa promessa para ele, né? Que se ele fosse fiel até o fim da sua vida, o seu trono nunca faltaria um rei. E hoje nós vemos que Jesus, ele ocupa esse lugar de rei, o rei de Judá, o leão da tribo de Judá, aquele que voltará e resgatará aqueles que servem a eles, aqueles que buscam a ele de todo o coração. Por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus, da gente permanecer na presença dele, porque nós não queremos ser pegos de surpresa o dia que o nosso Senhor Jesus vier sobre as nuvens, levar os seus escolhidos, aqueles que permaneceram até o fim. Eu quero ir, gente. Se você quer ir, eu já não sei, mas eu quero ir. Então, é por isso que nós nos esforçamos em aprender mais dessa palavra de Deus. Então, vocês veem quanta coisa interessante dá pra gente absorver? Então, como que se deu isso? Judá, ele se casou ali, né? Ele teve 3 filhos. O nome dos filhos dele era Onã e Selá, tá? Mas a palavra de Deus vai dizer que os filhos dele eram muito perversos. O primeiro filho, então, se casou com Tamar, tá? Essa Tamar aí que nós vamos ver que vai ter o filho com Judá. Só vou explicar aqui para vocês entenderem o porquê isso aconteceu. O filho ele era muito perverso. O Senhor Deus, ele reprovou a conduta dele. Eu tô lendo aqui no capítulo 38, tá, gente? O Senhor reprovou a atitude dele e o Senhor o matou. Então vocês imaginam como que esse homem era perverso, esse filho de Judá, filho mais velho, tá? Então Tamar não teve filhos e na época, quando uma mulher era casada e não tinha filhos, ela dava-se em casamento ao irmão, né, ao irmão mais novo. Então Judá deu Tamar para o irmão dele, Onã, visto que tinha morrido, então Onã assumiu como esposa. Mas só que se ela tivesse um filho com Onã, os filhos não seriam de Onã, gente. Ele ia dar sequência na genealogia ali do seu irmão, porque ele estava somente assumindo a esposa do irmão. Então ele, sabendo que ele não ia ter direito a ter filho nenhum com ela, que se ele tivesse filho com ela não ia ser seus, iam ser como se fossem de seu irmão que tinha morrido, o que ele fazia? No momento que ele ia ter relações com ela, a palavra de Deus diz que ele ejaculava no chão. E o Senhor reprovou essa conduta dele e ele também morreu, gente. Aqui fala, no capítulo 38, versículo 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Aí o Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Então nós vemos aqui que os 2 filhos mais velhos de Judá foram mortos. Então o que Judá faz? Ele imagina ali que Tamar é uma desgraça na sua família, né, gente? Porque os 2 filhos que eram casados com ela morreu. Então o que ele fala? Ó, volta para casa dos seus pais. Quando meu filho Selá for moço, já puder casar, porque aqui ele era criança ainda, ele puder casar, aí você vem e ele vai te assumir também, tá? Haja vista que agora só restava Selá para assumir Tamar. Então Judá faz isso para meio que tentar despistar Tamar, né? Fala, ó, vai lá morar na casa dos seus pais. Quando chegar a hora que ele for homem já, você se casa com ele, aí você volta. E o tempo se passou, gente, e ele não cumpriu esse combinado que ele teve com Tamar. Então Tamar, vendo que ia ficar sem filhos, o que ela faz? Ela se veste de prostituta
vai para a beira da estrada, um dia sabendo que o seu sogro ia estar por lá. Aí o seu sogro, vendo ela, né, ele se deita com ela sem saber que era a sua nora, porque ela se vestiu, ela colocou um véu para disfarçar. Ela trocou suas roupas de viúva, né, e se vestiu, ficou ali como uma prostituta. Aí a palavra de Deus diz que ele possuiu, então Tamar, Judá possuiu Tamar e foi embora. Aí depois, gente, ele falou assim, mas aí vamos ler aqui a parte do pagamento, né? Aí ele perguntou, você me deixará alguma coisa? Ela perguntou, você me deixará alguma garantia? Alguma coisa como garantia até que o mande? E disse Judá, que garantia devo lhe dar, né? Ela tá querendo saber aqui o que ele ia pagar para ela por ela ter se deitado com ele. Aí ele vai falar assim para ela, né? O que você quer que eu mande, né? Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Aí ela fala assim, então me deixa alguma coisa como garantia de que você vai fazer isso. Aí, gente, ele deixa, a palavra de Deus diz que ele deixa, respondeu ela, o seu selo com o cordão, o cajado que você tem na mão e o cajado que você tem na mão. E ele deixa com ela e vai embora. Passado um tempo, correu a notícia que sua nora estava grávida. E ele vai até lá e ele fala assim, ela vai morrer. Então, porque como assim ela tá grávida? Ela era como se ela estivesse traindo os seus filhos que estavam mortos já, né? Aí no momento que ela é tirada para fora para ser apedrejada e morta, porque naquela época as mulheres que era considerada adultério, por mais que ela era viúva, mas ela ainda tinha um compromisso com a família ali de Judá, né? Então ela não poderia mais se casar com outra pessoa. Aqui nessa época era assim. Então se ela fosse pega em outro relacionamento, ela tinha que ser apedrejada. Era considerado um adultério, gente. Porque haja vista que ele tinha mais um filho. E esse filho que foi prometido para ela não foi dado. Então ela tramou tudo isso por conta disso. Dessa situação. Então a hora que ela está para ser apedrejada, gente, ela fala assim, ó, eu estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Aí na hora ela mostra as coisas dele. Aí a hora que ele vê, eu acho que ele toma um susto, né? Ele fala assim, ela é mais justa do que eu, porque eu prometi dar o meu filho para ela quando ele crescesse e eu não cumpri. O tempo passou, meu filho cresceu e eu não cumpri com o meu prometido. Então a palavra de Deus diz que ele não voltou a ter relações com ela, mas ela... aí ele fala, né? Eu devia ter entregue ela ao meu filho Selá. Aí a palavra diz que ele não voltou a ter relações com ela. E quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, como eu falei para vocês, Pérez e Zerá. E depois nós vamos ver que Pérez foi aí o que teve aí a ascendência na genealogia de Davi. Depois eu vou procurar certinho, tá? De quem que ele foi pai, se ele era bisavô, tataravô de Davi, qual era a posição dele ali na família de Davi, na descendência de Davi, na linhagem, tá bom, gente? Então essa é a história de Judá e Tamar. Vocês conseguiram entender? Ficou bem claro? Ficou, né? Aí agora José já está lá na terra do Egito. E a palavra de Deus vai nos contar um momento que José, ele é assediado pela esposa de Potifar. A esposa de Potifar, ali muito esperta, né? A palavra de Deus diz que José era muito bonito, era muito atraente, mas ele era um homem íntegro. Ele era um homem que temia ao Senhor, um homem reto de coração. E por mais que ele estava ali vivendo numa terra estrangeira, ele não voltou as costas para o Senhor. E o seu coração permaneceu no Senhor. Olha isso, gente, olha a integridade desse homem, né? Mesmo tendo sido vendido, imagina os traumas de José. Ter sido vendido pelos próprios irmãos, ter sido levado para longe da sua família, para longe do seu pai, da sua mãe, numa terra distante ali, numa terra totalmente diferente, com costumes diferentes, uma terra ali onde eles não adoravam ao Deus de José, onde eles não adoravam, eles adoravam outros deuses, tinham outras culturas, como vocês sabem aí, como que o Egito ele era profano, como que o Egito
eles tinham ali, eles criavam deuses, né, gente? Eles pegavam o sol, o deus do sol. Eles pegavam a lua, o deus da lua. Eles pegavam ali o ouro, o deus do ouro. O deus do... Eles pegavam os animais ali, o deus de tal animal. Então, tudo para eles era questão de fazer Deus, tá? Que era algo também que fazia com que Deus se irasse mesmo, né, gente? Então, José está vivendo ali neste lugar, como a trabalho ali de Potifar, né? Até que acontece um episódio. Que Potifar não estava presente e a mulher dele assedia e ele fala assim: olha, tudo aqui me foi confiado, mas Potifar me deixou cuidar de tudo. E ela fala, né, venha, deite-se comigo. Por várias vezes, gente, ela assediava José e José fugia, tentava fugir dela. Até que chega um momento, gente, que olha só o que José vai falar. José, ele não vai negar, talvez até sentir algum desejo, né? Porque ele era homem, né, gente? Mas José, ele vai não só negar por temor e respeito ao seu patrão, como também, gente, por temor a Deus. Olha o que José vai falar, gente. Como poderia, ali no capítulo 39, no versículo 9, ele fala assim, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Ou seja, ele tinha poder para fazer tudo ali na casa de Potifar, menos tocar na esposa de Potifar, né? Ele fala assim, porque é a mulher dele, né? Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José, ele tinha conhecimento que se ele se deitasse com aquela mulher, ele não só estaria traindo a confiança do seu patrão, mas também ele estaria traindo a confiança de Deus, gente. Olha só, olha que coisa extraordinária. É algo difícil você encontrar nas pessoas hoje em dia, né? Algo difícil de você, quase impossível encontrar na vida de um homem ou de uma mulher, alguém que se preocupe com o temor do Senhor, alguém que esteja com o seguinte pensamento, né? Eu não vou trair, não é lícito para mim que eu traia meu esposo ou minha esposa, não somente pelo respeito pela aliança que eu fiz com ela no altar, mas também por respeito ao meu Deus, sabendo que isso é algo que profanaria o nome do Senhor, né? Então, gente, ele fala isso por temer em não pecar contra Deus, ele se nega. Aí nós vamos ver que ela o agarrou, pegou o manto, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então, quando ele foge, gente, olha isso. Não tente flertar contra o pecado. Vou até tirar meu óculos, Vou até olhar aqui, para vocês que vão me assistir depois. E para vocês, com pecado a gente não flerta. Gente, isso é muito sério. Pecado, a gente corre, a gente foge, não tenta enfrentar, gente, não tenta flertar com o pecado. O que é flertar? Não fica olhando. Quando você tá sentindo que algo tá te atraindo, foge. A palavra de Deus fala que José, ele correu. José fugiu dessa mulher. Porque ele sabia que se ele ficasse ali, gente, com certeza ele iria pecar. Mas a palavra de Deus diz que ele corre, tá? Agora deixa eu colocar o óculos de novo. Então, José correu. Só que no momento que ele correu, ela agarrou o manto dele. E aí ela usa isso como condenação. Ela começa a gritar. E aí todo mundo vem pra ver o que aconteceu, né? E ela fala. Aí o marido dela chega, né? Aí ela fala, vejam este hebreu trazido para nos insultar. Ela começa, gente, a fazer uma de vítima, já que ela não conseguiu o que ela queria. Ela começa a dar uma de vítima e colocar a culpa em José. Então já que você não vai se deitar comigo, então eu vou arruinar com a sua vida, eu vou acabar com a sua vida agora. Aí ela começa a falar assim, esse hebreu que chegou aqui para arruinar a nossa vida, tentou me agarrar, tentou deitar comigo à força.
E aí ela tinha o manto dele na mão, gente, que ela tinha conseguido pegar na hora que ele fugiu. E aí Potifar manda então José para a prisão. Mas a palavra de Deus vai dizer que José, ele era um homem tão diferenciado, ele era um homem tão inteligente, tão usado por Deus, gente, que até na prisão ele governava. Olha isso. Até quando ele estava na prisão, ele governava. E aí ele vai ser mandado pela prisão. E lá ele vai ficar por... Quer ver? Foi assim... Aí Potifar, né, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Então, por mais que José estava na prisão, a palavra de Deus fala que por ele ter sido fiel, gente, por ele ter honrado a Deus com a sua vida, Deus, ele permaneceu com José em todo o tempo, e José foi tratado com bondade. Por isso o carcereiro encarregou a José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Então ele governou dentro da prisão. Antes dele governar no Egito, ele governou na prisão. Então, se Deus te entregou algo, alguma chave, se Deus te fez uma promessa, você vai governar. Mas pode ser que antes de você governar no lugar que Deus tem para você, pode ser que você governe em lugares que você talvez não queria estar. Estou conseguindo pegar essa chave? Por quê, Camila? Mas eu não queria, né? Porque primeiro Deus precisa... nós precisamos passar por um tratamento, né? Nosso coração precisa ser conhecido, nossa intenção precisa ser testada. A intenção do nosso coração, ela precisa ser testada. Então, nós vamos passar por um tratamento. Aí José se torna ali responsável pela prisão. Até que chega um dia que José, ele interpreta 2 sonhos ali enquanto ele está na prisão. Gente, vai acabar aqui em 4 minutinhos, tá? Mas aí eu mando o link para vocês lá de novo. O copeiro do rei e o padeiro, né? Eles vão ser mandados para a prisão também, porque eles desagradaram lá o rei. E os 2 tiveram um sonho, e eles vão contar para José. E José interpreta o sonho para eles, né? E o que José falou, depois vocês leiam aí, tá? No capítulo 40, vai falar que o que ele falou realmente aconteceu. E José fala assim para eles, quando vocês estiverem na presença do rei, lembra-te de mim, né? Só que a palavra de Deus diz que os 2 foram libertos. Um morreu e o outro voltou para o palácio. E o que voltou para o palácio, quer ver, deixa eu achar aqui. Então os 2 voltaram para suas posições, como José havia falado na interpretação do sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Aí o chefe dos copeiros voltou à sua posição, voltou a servir a taça de Faraó. Mas o chefe dos padeiros foi enforcado, como José dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Então, mas nós vamos ver que aí depois ele continua então na prisão. José continua lá governando na prisão. Aí, gente, a palavra de Deus diz que Faraó, lá no capítulo 41, Faraó, ele tem um sonho. E ninguém consegue interpretar este sonho. Aí, lá no capítulo 41, versículo 15, fala assim, Faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Certamente, peraí, quero achar a parte aqui que fala, aí o chefe dos copeiros lembrou e disse a Faraó, hoje me lembro de minhas faltas. Ele lembra, certa vez o Faraó ficou irado e me mandou prender, e lá
Aí ele falou, né, que ele se lembrou de José. Ele fala pro faraó, tem um homem lá na prisão que ele interpreta sonhos. Aí faraó manda chamar ele. Faraó manda chamar ele e José vem até a presença de Faraó e Faraó fala, né, que ninguém conseguiu interpretar, que vai falar agora sobre o período que o Egito ia enfrentar. 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande fome. Então, Faraó teria que escolher um homem que estivesse apto para se organizar nesses 7 anos, para que não faltasse nenhuma comida, para que eles pudessem suportar os 7 anos depois que iam vir de fome. Então, tinha que ser uma pessoa muito preparada por Deus. E aí o faraó fala assim, quem mais preparado do que você? Deixa eu só voltar aqui. Aí, gente, deu certo. O pessoal tá entrando aqui. Ó, tá dando... Aqui no meu vídeo tá dando... Aí, voltamos, gente. Tá dando 56 minutinhos já que a gente tá aqui, tá? Na aula. Então, vamos continuar, né? Acho que todo mundo que tava voltou. Gente, interceda aí pela minha vida, porque tá me dando uma falta de ar. Acho que eu tô falando muito rápido, muito rápido, muito rápido. Vocês veem como que é as coisas, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Começou a me dar uma dor no peito, gente. Uma falta de ar. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Só um minutinho, deixa eu só avisar meu intercessor aqui, rapidinho. É assim, gente, é forte o negócio. Já fui avisar meu intercessor ali, falei, já fica na intercessão aí, porque... Vamos continuar, né, gente? Vamos continuar. Então, onde que eu tava aqui? Falando sobre... Peraí. Lembrei. Aí Faraó fala assim para José, só você que tá preparado para tomar essa posição, né? Aí olha o que José vai falar. Olha o que José vai falar para ele assim, ó. Quando ele fala assim, ó, ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha aqui que José vai falar para o faraó. Respondeu-lhe José, tá lá no capítulo 41, versículo 16. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ou seja, José tá falando que não depende dele. Né? Eu achei isso aqui muito bonito também, gente, da parte de José. Olha que coração, né? Olha que coração dele. Falou assim, ó, isso não depende de mim. Essa interpretação não vai vir de mim. Quem vai revelar para o faraó o que o faraó deve fazer é Deus. Então, o tempo todo, José colocando Deus à frente de tudo, né?
Ele poderia se gabar, falar, não, fala aí que eu vou interpretar, porque eu sou o cara, né? Sou fera. Mas José, ele fala, não sou eu não. Quem vai dar a interpretação é o próprio Deus, aquele que tem poder de todas as coisas, né? Aí o faraó disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que está para fazer, né? Aí, como eu disse para vocês, né? As 7 vacas boas são 7 e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata de um único sonho, né? As 7 vacas magras que surgiram por causa das outras e as 7 espigas mirradas, queimadas ao vento, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Ou seja, seriam 7 anos bons e 7 anos de fome, né? A palavra diz que surgiam 7 vacas gordas primeiro, e depois as 7 vacas magras vinham e comiam, né? Olha lá, as vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas. E depois as espigas, né? Cheias e boas cresciam no mesmo pé. Depois delas brotavam outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Ou seja, eram 7 anos de fartura para se preparar para 7 anos de fome que viria. Então, ele vai falar assim, ó, no versículo 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então o tempo da fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Gente, a fome diz que ia ser tanta, que diz que ia arruinar toda a terra. Ou seja, depois povos de todas as regiões vão vir até o Egito para buscar alimento, que foram os alimentos que foram armazenados nos 7 anos bons. Então, olha o que o faraó vai fazer. O faraó vai falar assim, ó. Agora vamos lá para José governa o Egito. Já vamos entrar quando José vai governar o Egito. E disse ao faraó, uma vez que Deus revelou todas essas coisas, aqui ele já está reconhecendo que não foi José, que foi Deus, né? Aqui ele vai falar, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Então, ele coloca assim, ó, entrega, aí o faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando da terra do Egito. Gente, olha isso! Essa aqui é o momento ápice da história de José. Um dos momentos, né? Porque também a parte que ele vai se encontrar com a sua família também vai ser muito bonita. Mas olha isso, gente. Aquele menino que foi vendido com 17 anos pelos seus irmãos como escravo. Depois foi humilhado, foi injustiçado, lançado na prisão. Agora ele está recebendo, gente, carta branca. Não, ele está recebendo assim o domínio do Egito das mãos do próprio faraó. Vocês têm noção das coisas que Deus faz? Olha que coisa, gente. O faraó está falando assim, ó, a diferença entre mim e você vai ser somente o trono. Eu tô no trono, mas do resto, meu filho, você governa aí sobre tudo, ó. Coordena tudo, vai, toma conta de tudo. Eu não quero saber de nada. Faraó ele não queria dor de cabeça, gente. Então José, ele foi mandado para cidades. Cada cidade tinha cidades armazéns que ele criou, porque eram muitas cidades ali no Egito. Então, nesses 7 anos de muita fartura, cada cidade armazenava, era responsável por armazenar. E José, ele ia em cada um desses lugares. Ele ajudava ali na armazenagem, precisava ser uma pessoa com muita competência. Você imagina isso, gente? Tem que ser responsável, porque ele sabia a responsabilidade que estava sobre ele. Ele sabia da palavra, do sonho que Faraó tinha tido, que não era qualquer coisa, que ia ser 7 anos de muita fome, que ia arruinar toda a terra. Talvez Faraó nem deu tanto crédito para isso, né? Porque ele não era temente a Deus. Talvez Faraó nem deu tanto crédito a essa palavra, depois até se esqueceu disso. Mas José, com certeza José não se esqueceu, gente. José, ele todo dia se lembrava ali disso que o Senhor tinha mostrado para Faraó. Então ele começa a trabalhar ali com muito empenho, a palavra de Deus diz depois, que até o Potifar, aquele que ele era escravo na casa dele,
que lançou ele na prisão, que acreditou na mentira da esposa, até ele tinha que vir beijar a mão de José. Quando ele vinha pegar as coisas no Egito, até ele, gente, tinha que beijar a mão de José. Olha isso. Então vocês viram aí como que Deus mudou o homem de posição? Depois de 13 anos. A palavra de Deus fala que foi 13 anos de luta. 13 anos. Então, olha só, mais uma vez, nós vemos aqui um exemplo de perseverança, de paciência, desse homem, né, de Deus. Aí, gente, aí começou a vir a fome. Passou o tempo da fartura, começou a vir a fome sobre a terra. Aí, as pessoas de todas as regiões vinham até o Egito. Quando o povo começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José. Quando as pessoas chegavam pedindo comida, Faraó falava assim: ó, vai lá falar com José, não é comigo não. Eu sou o Faraó aqui, eu tô no trono, mas quem coordena todas as coisas aqui é ele. Então vai lá falar com ele. Então todo mundo tinha que ir lá falar com ele. E de toda a terra vinha gente do Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Agora nós vamos ver. A fome apertou. Sabe na onde a fome começou a apertar agora? Na casa de José. Os irmãos de José, lá na casa de Israel, na casa de Jacó. A fome começou a apertar lá também. O que Jacó fala para os filhos dele? Vão até lá, né? E peçam para o faraó que deseja comprar comida, né? Aí fala assim, no capítulo 42 já, fala assim: assim os 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles. Então aqui, gente, nós vemos que a mãe de José já morreu, porque Benjamim já nasceu, né? Então, Benjamim era ali o filho. Aí nós vamos ver que quando Raquel... Por que eu fiz abrir esse entendimento para vocês? Porque a parte que fala que Raquel deu à luz Benjamim e morreu, tá antes da história de José. Então dá a gente entender que Raquel morreu antes de José ser vendido. Mas não. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia ela não está cronologicamente correta? Então, ali ele só estava contando que ela deu à luz e ela colocou o nome dele de Benoni, que é o filho do meu sofrimento. Mas aí Jacó muda o nome do menino para filho que nasceu para alegria e para Benjamim. Então muda de Benoni para Benjamim. Então, gente, pensando nesta ocasião, nós percebemos que Jacó pode ter mudado o nome de Benoni para Benjamim, porque foi o filho que trouxe alegria para ele novamente, uma vez que ele achava que José estava morto. Vocês conseguem entender? Então José não conhecia o irmão mais novo e esse irmão mais novo não pôde ir com os outros 10 irmãos para a terra do Egito. Aí quando eles chegam lá, gente, José era o governador do Egito, né? A palavra de Deus fala que, por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele. Lembra do sonho de José? Dos feixes de trigo se curvando, do sol e da lua, das estrelas se curvando perante ele? Agora, olha só o sonho se cumprindo depois de 13 anos, gente. A palavra diz que os irmãos dele se curvaram diante dele. Aí fala assim, ó. Mas José reconheceu seus irmãos logo que viu, mas agiu como se não conhecesse. Aí José vai falar assim: de onde vocês vêm? Imagina o José tendo que ser durão ali, gente, na hora. Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Aí José reconheceu os seus irmãos, mas os irmãos não reconheceram José, porque muito tempo tinha passado já, né? Talvez José estava já... porque José ficou conhecido como José do Egito. Então talvez ele já estava ali não como um hebreu, né? Mas com roupas do Egito, com o cabelo, com o costume que eles faziam, raspar a cabeça, né? Como os egípcios, com maquiagem, né? Talvez que eles usavam lá na época.
Então talvez José estava ali, talvez não, né? José estava ali como um governador do Egito. Então aparentando ser um egípcio de fato. Então talvez por isso seus irmãos não o reconheceram, tá? Aí, gente, José vai falar assim para eles: vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra, se a nossa terra está desprotegida. Aí ele fala assim: não, meu senhor, nós íamos comprar comida. Aí ele fala: não, vocês são espiões. Aí ele fala: não, os teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: vocês vieram ver a nossa terra se ela está desprotegida. Aí eles vão falar assim: ó, teus servos eram 12, de todos os filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora com o meu pai e o outro já morreu. Eles estavam falando para José que José tinha morrido e que tinha um caçula. Aí, gente, outra parte que comprova para nós que José não conhecia Benjamim. Aí José fala assim: vocês têm um irmão mais novo? Um irmão caçula? Aí eles falam: sim, mas este ficou com o nosso pai. O nosso pai não deixou ele vir, né? Aí ele vai falar assim: vocês é espião. Aí ele vai falar assim: então, como prova que vocês não são espião? Aí ele vai falar assim, ó: juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Então José marca ele prega uma peça neles ali, né? Tipo uma armadilha para que eles pudessem trazer Benjamim para ele. Aí eles falam assim: ó, deixem um irmão aqui de vocês e vocês só vão buscar esse irmão, só vou libertar esse irmão se vocês trouxerem o caçula, que eu quero ver se realmente é verdade o que vocês estão me falando. Aí eles falam: não, né? Eles insistem ali, falam: não vou deixar ele sair daqui. Aí, gente, muita conversa teve ali, né? Depois vocês lêem aí a passagem. Não dá pra gente ler tudo agora. Embora é uma história muito bonita, mas depois vocês lêem, gente. Porque se eu for ler tudo aqui, vai ficar muito comprido esse vídeo, essa aula. Não vai dar, tá? Aí, nós vamos ver, pra resumir ali, que eles voltam pra casa de Jacó e eles falam... E o outro irmão ficou preso lá, né? Eu acho que foi o Rúben que ficou lá preso. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem que ficou lá. Simeão. Eles deixaram Simeão lá, enquanto eles voltaram. Aí eles contam, e quando eles voltam para Canaã, aí nesse meio tempo, José entregou a comida para eles, mas colocou... Peraí que eu quero ler uma parte aqui muito bonita. Enquanto os demais aguardam preso. Assim fica provado que suas palavras são verdadeiras. Juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E deixou presos 3 dias. Então eles ficaram 3 dias. Depois de 3 dias eles voltaram, mas o Simeão ficou com eles. Aí, gente, eles refletiram: certamente Deus está punindo a gente por conta daquilo que a gente fez com o nosso irmão José. Eles achavam que Deus estava punindo eles por eles terem feito aquilo com José, né? Aí Rúben fala assim: eu falei para vocês não fazer aquilo com o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que dar conta do sangue dele. Então eles começaram a discutir entre si, né? Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhes falava por meio de um intérprete. Então José estava usando um intérprete, só que José estava entendendo tudo que eles estavam falando. Porque eles ali tinham que falar para o intérprete, falar como se falasse na linguagem do Egito, né? A linguagem deles era hebraico, mas a linguagem do Egito era grego, né? Então eles achavam que José não estava entendendo o que eles estavam falando, mas José ouviu eles discutindo ali. Eles falando: por isso que Deus está castigando a gente, porque não era para a gente ter feito aquilo com o nosso irmão. Mas eles imaginaram que José não estava entendendo, né? Então aqui, gente, do capítulo 42, no versículo 24, fala que José, ele se retira para chorar. Aí ele se retira, começa a chorar, mas logo ele volta e ele ele enxugou as lágrimas ali, tentou se conter, e ele voltou e ele escolhe Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles, né? Então,
nós vemos aqui um episódio que José, ele se emocionou quando ele viu os irmãos falando aquilo a respeito dele mesmo, né? Aí eles voltam, quando eles contam para o pai o que aconteceu, já vamos partir para o capítulo 43 aqui, no final ainda do 42, tá? Jacó fala assim, mas cadê o Simeão? Por que vocês não trouxeram ele? Aí o que aconteceu? José ordenou para que enchesse suas bagagens e devolvessem a prata de cada um deles. Então, não foi cobrada. Encheu os recipientes deles de trigo, só que devolveram a prata. Ele pediu pro oficial ali, devolve o dinheiro deles, não vou cobrar deles. E quando eles viram, gente, que eles chegaram lá, que o dinheiro estava lá, eles ficaram apavorados. Eles falaram, gente, eles vão achar que nós roubamos o dinheiro deles, né? Que é isso que Deus está fazendo conosco, eles falaram. Aí eles chegaram para o pai e relataram tudo que tinha acontecido. Aí Jacó fala assim, e agora? Falou, agora nós temos que levar Benjamim. Jacó fala, não, Benjamim vocês não vão levar não. Eu já perdi José por causa de vocês. Agora Simeão também tá lá. E agora vocês querem levar o meu filho, meu filho mais novo. Benjamim não vai levar. E por que vocês foram falar para eles que vocês tinham outro irmão? Jacó fala para eles, né? Aí eles falam, mas nós não sabia que ele ia ter essa atitude. A gente contou para ele que o nosso pai tinha ficado com o irmão caçula. Mas a gente não sabia que ele ia querer conhecer o nosso irmão caçula. E por isso a gente falou sem querer, né? Não foi com maldade. Aí Jacó fala assim, pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta Benjamim. Aí depois ele fala, de muito tentar, ele fala, tá bom, pode levar ele, né? Ele viu que não tinha jeito, falou, então pode levar ele. E quando ele viu que não tinha jeito, ele fala assim, meu filho descerá com vocês, seu irmão está morto, e ele é o único que me resta. Olha só que dramático, gente. Ele fala assim, ele é o único que me resta, como se ele não tivesse mais filho. Como se ele não tivesse mais os outros 10, né? Aí ele fala assim, se qualquer coisa, qualquer mal lhe acontecer na viagem que vocês estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Aí eles voltam para a terra do Egito, gente. Aí a palavra de Deus diz que quando José vê Benjamim, gente, vê o irmão dele, o seu único irmão por parte de mãe e pai, o filho que ele sabia, né, que ele passou a ter conhecimento, mas que ele não tinha conhecido, não conhecia pessoalmente. Aí fala aqui, a fome continuava rigorosa, né? Aí o alimento estava acabando. Aí eles precisavam voltar. Aí Jacó fala, voltem lá e comprem mais comida. Aí ele falou assim, mas ele advertiu, se a gente voltar lá e não levar Benjamim, né, que ele vai achar que nós somos um espião. Nós não vamos poder trazer. Aí, então, Judá fala assim, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente a fim de que tu e nossas crianças sobrevivamos e não vamos morrer de fome. Aí, então, ele se comprometeu pessoalmente pela segurança dele. Então, nós vamos ver aqui Judá de novo assumindo o papel, gente, importante. Judá fala pro pai, eu me comprometo a cuidar dele pessoalmente. Porque senão nós vamos morrer de fome. Enquanto a gente não for lá logo de dia, a gente vai morrer de fome. Aí, resumindo, eles vão, né? Aí, ele fala, se tem que ser assim, né? Jacó fala, Israel, né? Aí, vamos achar aqui. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da casa, leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare um almoço. Eles almoçarão comigo ao meio-dia, lá no capítulo 43, versículo 16, tá? 43, versículo 16. Aí José manda preparar um banquete, gente, para eles. Aí eles traz todos esses homens à presença dele, os irmãos dele, traz toda a presença deles, eles sem entender nada que estava acontecendo, né? Aí, por isso, dirigiram-se ao administrador da casa José e disseram à entrada, ouçam-me, Senhor. Aí eles vão falar que a primeira vez que eles viram a bagagem e viu que tinha prata, mas que eles não tinham roubado, né?
eles falam assim, nós não sabemos quem pôs isso na nossa bolsa. Ele achou que eles estavam sendo punidos ali mais uma vez por conta do que eles encontraram, né? Aí ele fala assim, ó, fica tranquilo, disse o administrador, não tenha medo. O seu Deus, Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro nas suas bagagens. Aí, então, soltou Simeão foi solto e levou ele também para a presença deles, para todos eles almoçarem junto. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele, então, lhes perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem vocês me falaram ainda está vivo? Ele está querendo saber do pai. Aí ele fala, né? Eles respondem, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor, vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este o caçula de quem me falaram? Então vemos aqui que José ainda não tinha conhecimento dele. Não tinha visto ele pessoalmente. Aí eles falam assim, ó, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão José, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Gente, então essa parte, todas as vezes que eu leio essa parte eu fico emocionada. Quando ele vê o irmão dele ali, ele fala assim, Deus lhe conceda graça, meu filho. Ele não conseguiu se controlar, ele não conseguiu se conter. Aí ele vai pro quarto e ele chora. Aí depois ele voltou, lavou o rosto, fala controlando-se, né? No versículo 31 fala que ele estava se controlando ali. E ele fala, sirvam a comida. Aí sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era um sacrilégio para eles, né? Aí diz que a comida, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros. E eles festejaram, beberam e comeram à vontade. Aí aqui vai acontecer outro episódio, quando eles vão voltar para casa, eles vão mandar encher José manda o administrador encher as bagagens deles novamente para levar para sua terra, para o seu pai. E aí, gente, ele manda colocar uma taça de prata na bagagem de Benjamim. De propósito, José faz isso. Aí ele fala, depois coloque a minha taça de prata na bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. Então ele manda devolver o dinheiro de novo e manda acrescentar a taça dele pessoal na bagagem do irmão. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala assim, que manda alguns servos alcançar ele pelo caminho. E quando eles alcançam, eles falam assim, ó. No capítulo 44, versículo 6. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles responderam, por que o meu senhor diz isso, longe dos seus servos fazer tal coisa? Aqui eles estavam dizendo, né? José manda os empregados falar assim, por que vocês estão retribuindo bem com mal? Não é esta taça do meu senhor usada para beber e fazer as adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. Então José está pregando ali outra peça neles, né? José manda eles levar, só que quando eles estão indo embora na metade do caminho, ele manda alguns oficiais alcançarem eles no meio do caminho e vasculhar as bagagens dele. E ali eles falam, não, longe de nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Ela fala, vocês fizeram, porque tá aqui, ó, tá na bagagem de vocês, a taça pessoal do Senhor de vocês, né? Por que vocês estão pagando o mal com o bem, ou bem com o mal? Aí ele fala assim, que a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes, né? E quando Judá e seus irmãos chegaram a José, ele ainda estava lá. Aí José fala assim, o que vocês fizeram? Vocês não sabem que eu sou um homem que tem o poder para adivinhar? José fala assim, vocês não sabem que eu tenho poder de adivinhação, gente? Né? Vocês acham que eu não ia saber que vocês fizeram isso, né? Aí eles vão discutir ali com José, vão falar que ele não fizeram isso, né? Aí José vai falar assim para eles, ó. Eles vão contar tudo o que aconteceu, por que o pai deixou, que eles não podiam deixar Benjamim ali, senão o pai ia morrer. Aí, gente, o que acontece?
Aí ele vai falar assim, ó, teu servo, lá no capítulo 44, 27 agora. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher nos deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Então, eles estão contando a José o que era a história, né? Por que eles não podiam deixar Benjamim ali? Porque agora o José quer que deixa Benjamim para comprovar que eles não são ladrões, não são homens de mau caráter e que eles tragam agora Jacó. Eles querem trazer o pai. Eles não, né? José quer que eles tragam o pai. Aí ele vai falar assim, ó. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar ele comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Aí José fala assim. A essa altura, José não pôde mais conter-se. José não estava aguentando mais, gente, se conter. Lá no capítulo 45 já. Ele não estava conseguindo mais conter a emoção dele, né? Aí ele fala assim, façam todos sair daqui. Aí ninguém mais estava presente quando José só deixou os irmãos dele presentes, né? Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Ele pergunta, né? Aí fala ali que ele foi tomado por uma grande emoção quando ele se revelou aos seus irmãos, gente. Ele chorou, diz que todo o Egito ouviu o choro de José, de tão alto que ele chorou. Vocês imaginam, gente, depois de tantos anos, né, a grande emoção que ele estava sentindo ali no coração dele diante dos seus irmãos, que talvez ele chegou a pensar que nunca mais poderia vê-los, né? E até um irmão que ele nem sabia que existia. E até o seu pai, que talvez ele até pensava que talvez já estivesse morto. Então, imagine vocês a emoção de José. Aí ele fala assim, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele a quem vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, José está confortando seus irmãos, gente. José está falando assim para eles, ó, não fiquem aflitos, porque teve um propósito de Deus nesta causa, nessa história. Eu não fui vendido porque vocês quiseram me vender, mas Deus tinha esse propósito, para que eu pudesse salvar vidas, e até mesmo a vida de vocês, né? Então, olha só, gente, mais uma vez o coração de José sendo revelado, gente, como um homem de Deus. Porque se fosse outro, falava assim, não, vou deixar se lascar, né? Não me venderam, não me maltrataram, não inventaram que eu estava morto pro meu pai, não contaram mentiras a meu respeito, agora eles que se lasquem, né? Então, olha só, gente, José pagando, então, todo o mal que ele recebeu dos seus próprios irmãos, gente. E pior ainda, não foi nem gente distante, foi gente de dentro da sua própria casa. Ele pagando o mal que ele recebeu com o bem. E ainda falando que foi propósito de Deus, gente. Ele reconhecendo isso. Que honra, né? Um homem poder reconhecer isso. Que os males que sobrevêm sobre a sua vida contribuem para algo grandioso que Deus deseja fazer, né? Então, voltem depressa ao meu pai, digam-lhe assim, disse ao filho José, Deus me fez senhor do Egito, vem para cá, não te demores. Então ele fala para os irmãos, né, vai lá, busca o pai de vocês. E os irmãos dele ali, gente, diz que eles não deram uma palavra, diz que eles ficaram tão assim, estarrecidos com o que estava acontecendo, que diz que eles ficaram sem palavra. Imagina, eles não tinham o que falar, né? Quer ver? Aí ele manda trazer Jacó, né? Manda trazer Israel. Vocês estão vendo com os próprios olhos. E o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês.
Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, né? José falando, eu sou honrado aqui na terra do Egito. É uma terra diferente, né, dos nossos costumes, mas eu estou sendo honrado aqui. Então, nessa época ainda, o faraó, ele tinha um grande apreço pelos hebreus. Porque aí a palavra de Deus conta que, então, aí fala assim que ele abraçou, que ele chorando sobre o irmão Benjamim o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida Benjamim e todos seus irmãos chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então só depois de tudo que os irmãos conseguiram conversar. Vocês viram que eles não tinham palavra, né, para falar com ele. Aí então, aqui nesta época, por conta da vida de José, os hebreus eles eram muito respeitados por conta de José. Então o faraó manda trazer, né? Fala, não, traz a sua família. Aí nós vamos ver que Jacó, ele migra para a terra do Egito. Ele passa a viver ali, porque os anos de fome ainda iam ser grandes, né, gente? Ainda ia ter um período de grande fome ali. Então Jacó, ele se estabelece no Egito e eles passam a morar no Egito. Então vocês estão conseguindo entender como é que o povo de Deus foi parar no Egito? Só que aqui agora, nessa situação, eles não são escravos ainda. Mas lembra que Deus disse para Abraão lá que o povo de Deus ia viver como escravo durante 400 anos no Egito? Vocês vão entender por quê. Aqui, José era vivo, então o faraó gostava muito, ele era muito respeitado, como vocês viram, né? Muito honrado no Egito. Ele que governava ali o Egito, então nada passava sem que estivesse ao conhecimento de José. Então José fala, o faraó fala, traga toda a sua família para vir morar aqui, né? Não tem problema. Aí Jacó fala assim, eu posso morar na região ali de... Eu posso morar ali na região de Gozém? E ele fala, pode se estabelecer ali. Então Jacó escolhe aquela região ali do Egito e passa a morar ali por este período. E todos os seus filhos, toda a sua família passam a morar ali, né? Aí a palavra de Deus diz também que quando eles chegaram a Jacó e deram a notícia, né? Diz que o coração do homem quase parou, gente. O coração de Jacó quase parou quando eles falaram que José estava vivo. Olha só, gente, que coisa mais linda, né? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo, né? E Israel disse, basta, meu filho José está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Aí a palavra de Deus vai falar para nós aqui que aí no capítulo 46 vai falar toda a genealogia, todos os filhos de Jacó que foram, né, para o Egito, e ele vai falar assim, eu sou Deus, o Deus de seu pai. Aqui uma parte importante, tá? E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Aí ele vai falar assim, Deus, eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Então, ali em Berseba, Deus ele aparece numa visão para Jacó, para confortar Jacó, falar para ele não ter medo, porque Jacó conhecia bem como era a terra do Egito. Então, talvez ele estava com medo de desagradar o coração do Senhor. Então, o Senhor fala para ele, pode ir tranquilo, porque o seu próprio filho José, aquele que você achava que estava morto, ele será o que vai fechar os seus olhos quando você morrer. Então, olha só, Deus ali falando com Jacó. Aí em seguida vai falar todos que foram com ele, que acompanharam ele, tá aí a descendência, tá? Todos eles que vão acompanhar eles nessa migração pro Egito, tá? Já estamos encerrando aqui, já tá dando 1h30 de aula, tá, gente? Nosso vídeo. Aí Jacó se estabelece no Egito, José foi dar a notícia ao faraó. Então, quando José falou com o faraó quis conhecer, né? E a palavra de Deus diz que chega um momento que faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram para cá, na terra do Egito, está à disposição. Então, ele colocou essa terra à disposição da família dele. Aí o faraó se encontra ali com Jacó
e Jacó o abençoou, e Faraó lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? E Jacó respondeu ao Faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Gente, 130 anos é pouco? Não, né? Só que olha o que ele está falando: poucos e difíceis. Por quê, gente? Porque a vida dele foi mais marcada de sofrimento do que de alegria. Então, os anos que ele teve de sofrimento, ele considera que não foram vida, não foram vividos. É como se ele tivesse morto nesse período que ele sofreu. Então, por isso que ele fala isso para Faraó. Poucos e... Como que ele responde aqui? Poucos e difíceis, né? Foram os meus dias. Aí Faraó se retirou e José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor parte, olha só, na melhor parte, na região de Ramassés, conforme a ordem de Faraó. Providenciou sustento para o seu pai, para os seus irmãos, toda a sua família, de acordo com o número de cada filho. Então, aí os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, e a fome era rigorosa, tanto no Egito como em Canaã. Desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer, porque a nossa prata acabou. Então José lhes disse: tragam então os seus rebanhos em troca, lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Aí fala ali que eles acabaram o dinheiro, então eles tinham que trocar os rebanhos que eles tinham em troca de comida. Então a fome começou realmente a ficar muito rigorosa, começou a apertar muito ali naqueles dias, né? Aí, vamos aqui já pro final. Assim José comprou as terras do Egito para Faraó. José, então, era um muito bom governador, né? Ele sabia muito bem como administrar as terras ali que estavam sobre sua mão, que estava confiada a ele. José reduziu a servidão de uma extremidade à outra do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei de você as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos, como alimento para vocês e seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de Faraó. Então José, ele estabelece aqui uma lei, né, uma ordem que permanece até hoje, que a quinta parte tinha que ser dada ao Egito. E isso, de certa forma, eles foram recuperando, né? Todos aqueles 7 anos de fome já estavam ficando para trás. Então, Jacó agora o último desejo de Jacó. Jacó está ali já para morrer, já está nos últimos dias de vida, né? E ele fala assim para eles, ele tem um desejo, para que ele está morando ali então em Gozém, na região de Gozém. Então ele fala para os seus filhos: não me sepulte aqui no Egito. E José respondeu: farei como o Senhor me pede. E Jacó insistiu: jure-me. E José jurou, e Israel curvou-se, se apoiando em seu bordão. Aí ele fala assim, ó: se quer me agradar, põe a mão debaixo da minha coxa e me prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. Então ele está fazendo um pedido ali para José, que quando ele descansasse e quando eles saíssem, porque Jacó sabia que aquele povo não ia permanecer no Egito para sempre, porque ele sabia da promessa de Deus em conquistar a terra de Canaã. E sabendo dessa promessa,
Jacó fala assim: quando vocês saírem do Egito, vocês levem meus ossos daqui. Não permita que os meus ossos fiquem aqui nessa terra. É o último pedido que ele faz ali para José. E depois nós vamos ver que quando aquele povo saiu, realmente, né, eles levaram. Aí agora, no capítulo 48, já estamos chegando aqui no finalzinho, Jacó ele vai abençoar Manassés e Efraim. Então aqui uma parte importante, gente, que vocês têm que prestar atenção. Por que Jacó vai abençoar Manassés e Efraim? Jacó agora vai está prestes a dormir juntamente com seus antepassados, e ele precisa fazer a divisão dos seus bens, das suas terras. Ele precisa designar para quem vai qual terra, né? Para qual filho vai as suas terras. Então ele vai separar ali para cada filho. Mas vemos que José, não existe uma tribo com o nome José, porque José ali, gente, ele não pertencia mais ao povo hebreu, tá? Embora ele era filho de Israel, ele tinha sido vendido. Então agora ele era propriedade do Egito. Mas o pai dele vai presentear ele com algumas terras que ele conquistou com a força do seu próprio braço, que fala que é a região montanhosa, que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Ele vai receber algumas terras de seu pai, só que ele não vai ter nenhuma tribo com o seu nome. Por quê? Porque José não pertencia mais ao povo hebreu, ele pertencia ao Egito. Mas ele recebe porção dobrada. Jacó vai abençoar, gente, vai abençoar a Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Então, ele vai falar assim, ó, agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Ou seja, o nome que Manassés e Efraim iam carregar seria o nome de Israel. Eles não iam carregar o nome de José. Os outros filhos, se José tivesse outros filhos, aí sim eles iam receber a porção de José. Mas Manassés e Efraim, os 2 primeiros filhos, Jacó iria abençoar como se fosse deles. Ou seja, eles serão minha, porque eu vou dar a você por tudo que te aconteceu. Eles vão receber porção dobrada. Então, os filhos de José são abençoados. Por isso, gente, que vai ter as tribos de Manassés e as tribos de Efraim, tá bom? Que são os filhos de José que nasceram lá no Egito. Aí ele vai falar assim, ó, e José respondeu, são os filhos que Deus me deu aqui. Jacó já não está conseguindo enxergar direito. E antes dele morrer, ele vai contar, né? Jacó vai conversar ali com José. O Deus Todo-Poderoso apareceu para mim em luz. Ele vai contar o que aconteceu. A promessa que Deus fez a ele na terra de Canaã. E ali me abençoou, dizendo, eu farei prolífero e multiplicarei. E farei de você uma comunidade de povos. E darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. A mesma promessa que Deus tinha feito para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó. Jacó agora estava falando para José. Porque José ainda não conhecia essa promessa. Então Jacó está ali contando para o seu filho José o que Deus havia falado para ele. Aí ele conta também, né? Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Ele está contando para José. Então, mais uma prova para a gente de que José não estava presente quando a sua mãe Raquel morreu. Porque o seu pai está contando. Lembra que eu falei que mais para frente vocês entenderem? Então, aqui ele está contando, ó. Estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, né? Que é Jerusalém. E eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Porque ele não estava conseguindo enxergar direito. Aí ele fala, são os meus filhos. Aí Jacó fala para ele, traz eles perto de mim que eu vou abençoar. Aí, aqui tem uma parte interessante também. A palavra de Deus diz que quando ele vai abençoar, ele coloca a mão a fim de mudá-la de Efraim para Manassés. Ele coloca a mão sobre a cabeça, a mão direita, quer ver, ó? Quando José viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, porque por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés, porque Manassés era o mais velho.
Então, quando ele colocava a mão direita sobre a cabeça de um, esse seria, né, como se fosse o mais velho que estava recebendo a bênção. Mas o pai falou assim: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão à direita na cabeça dele. Mas o pai se recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um grande povo, né? Estava falando a respeito de Manassés. Falando assim, ele também se tornará um grande povo. Mas o seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça com você como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Então, ele colocou o filho mais novo à frente do mais velho. Aí, a seguir, José disse a José: estou pronto para morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta à terra de seus antepassados. E você, como alguém que está acima dos seus irmãos, doa a região montanhosa que tomei dos amorreus. Aí Jacó vai ordenar agora a bênção sobre os seus outros filhos. Ele vai falar aqui um pouco sobre de cada filho. Depois vocês leiam, que não vai dar tempo de eu ler aqui. Mas olha o que ele fala para Judá. Quando ele chega na parte de Judá, ele vai falar assim, ó: Judá é um leão novo. Olha a expressão, gente. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. E a ele as nações obedecerão. Olha só, gente, ele aqui já está falando sobre o Messias. Ele está lançando essa bênção sobre Judá e falando: o cetro não se apartará das suas mãos, e a ele as nações obedecerão, né? Então, aí ele vai falar sobre Benjamim, sobre Zebulon, Issacar, Dan, Simeão, Levi, Rúben. Aí depois vai falar que ele morreu, da morte de Jacó, né? Depois, a seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais na caverna de campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Maquipela, a caverna que Abraão tinha comprado para sepultar a Sara. Então ele pede para ser sepultado lá, naquele campo que Abraão comprou, tá falando aqui, né? Aí, ao acabar de dar as instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então aqui nós vemos Jacó sendo reunido aos seus antepassados. Aí José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles os embalsamaram e levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E até os egípcios choraram a morte de Israel, gente, por 70 dias, diz a palavra do Senhor. Aí, passados os dias de luto, José disse à corte: se posso contar com a bondade de vocês, falem ao faraó a meu favor. Diga-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento, né? Aí, agora, pois, peçam que me permita sepultar o meu pai. Aí eles vão sepultar conforme o desejo do pai. Eles vão levar o pai lá para a caverna de Macpela, né? Aí fala que sepultaram, levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Aí, depois disso, José volta para o Egito. Aí nós vamos ver a bondade de José já no capítulo 50, a bondade de José no Egito para com seus irmãos, né? Aí José disse para eles: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus, porque eles pensavam que eles iam ser escravos, né, ali agora. Vocês planejaram mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, e tranquilizou. E lhe falou amavelmente. Então tranquilizou seus irmãos ali, agiu com bondade mais uma vez, mesmo depois de seu pai ter sido reunido aos seus antepassados. Aí José permaneceu no Egito com toda a sua família, né? José viveu 110 anos e viu até a terceira geração de Efraim, dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. E antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando para a terra que prometeu como juramento a Abraão. Então agora José está falando aos seus irmãos que ele está prestes a morrer, mas que Deus iria vir em auxílio deles para eles não terem medo, que Deus, o próprio Deus, ia tirar eles daquela terra do Egito, né? E com o juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Então, José fala para os irmãos dele fazer um juramento para eles, de que quando eles fossem tirados do Egito, para que também levassem os ossos dele, para que não deixassem ele ali na terra do Egito, porque José também sabia que Deus ia dar, já tinha dado, né? Deus ia dar, não. Deus fala para Abraão assim, ó, dei a tua descendência. Então vamos entender aqui que quando Deus faz uma promessa, não depende do tempo para chegar, para a gente tomar posse da promessa. A partir do momento que já saiu da boca de Deus, Deus já falou, já está falado, já deu, entendeu? A terra já era deles. Eles só precisavam passar por um período para tomar posse da terra, mas a terra já era deles. Deus já tinha dado para eles como herança, tá? Então é algo que vocês também precisam entender. Se Deus fez uma promessa para você e te entregou algo, já é teu. Não é porque ainda não aconteceu que ainda não é teu. Se saiu da boca de Deus e alcançou a tua vida, já é teu. Então tem um tempo para que possa se cumprir, para que você venha tomar posse dessa promessa. Mas se Deus já prometeu, já é seu. Aí fala que depois que esse rei morreu, o outro rei que entrou no lugar não conhecia a história de José. Passou muitos anos, gente. Então, o povo do Egito ali, que era respeitado, vai começar a ser escravo. Mas isso nós vamos aprender na nossa próxima aula, que vai ser sobre o livro de Êxodo. Glória a Deus, gente. Conseguimos encerrar quase 2 horas de aula. Mas que aulão, né? Vocês gostaram, gente? Vocês estão gostando? Como que tá sendo para vocês? Comenta aí, ó, nas mensagens. Vou até abrir as mensagens aqui, ó. No tempinho que ainda resta para nós aqui, ó. Tem mais 5 minutinhos, ó. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou abrir o microfone aí para falar, pode falar também. Então, glória a Deus, gente, conseguimos, nem eu acredito. Gente, eu confesso para vocês que uma boa parte da minha vida eu tentava ler o livro de Gênesis. Quando eu começava a chegar ali na parte de Noé, da Arca, eu já não conseguia mais continuar. Então, gente, tá chegando aqui, finalizar esse livro é uma vitória. Não só para vocês, mas para mim também, tá? Então, olha só, gente, conseguimos finalizar, segunda semana já aí de fevereiro, conseguimos finalizar, a Bruninha tá comentando, a Daiane, uma aula maravilhosa, abençoada. Vocês viram quanta coisa a gente tem para absorver da palavra de Deus, gente? Quantos exemplos de homens maravilhosos que andaram com Deus, exemplos de homens que não foram tão maravilhosos assim, né? Que serve de exemplo de como a gente não deve ser, de como a gente não deve agir, mas exemplo, gente, de homens que não se frustraram, que não se voltaram contra Deus mesmo diante de tanta dificuldade, gente. Olha quanta dificuldade José enfrentou. Mas eu quero falar para vocês, para encerrar essa aula, algo que eu ouvi no culto ontem, que o tempo de sofrimento, ele não ultrapassa o tempo que você vai viver na promessa. Eu ouvi isso no culto ontem. Então, José sofreu por 13 anos. Mas depois a palavra de Deus diz que ele viveu até 110 anos.
Olha só, gente, quanto tempo ele desfrutou. Ó, tô até cuspindo aqui. Quanto tempo ele desfrutou da bênção de Deus sobre a vida dele. Então, gente, todo tempo de sofrimento vai ser recompensado. E o tempo de sofrimento nunca é maior que o tempo do desfrute da bênção que Deus vai trazer sobre as nossas vidas. Amém, gente?